Pronto, tá gravando já. Tá certinho. Boa noite. Vamos? Antônio. Tudo bom? Boa noite a todos. Eu sou a Thaís, professora de Química. Eu vim aqui, acho que no finalzinho de março, se eu não me engano, dei uma aula para vocês aqui. Tinha pouquíssimas pessoas, não lembro. Tá? Hoje nós vamos resolver a prova de 2005, tá? Que a Isabela pediu para resolver com vocês. Ela mandou para todos vocês, né, um link no YouTube da Química 00, certo? Todo mundo viu, não viu esse link? Não, né? Tem umas aulas lá gravadas, tá? Lá, nessas aulas, a gente começa com modelos atômicos, a gente fala partes de átomo, tá? Semana passada, eu falei sobre tabela periódica e amanhã, no caso, porque essas aulas ocorrem todas as sextas, tá? Amanhã eu irei falar de propriedades periódicas. Isso serve para vocês, tá? É um canal que é voltado para o Enem, mas também tem muita coisa que serve para vocês. Inclusive, a primeira questão que nós vamos falar, né, que nós vamos resolver hoje, tem uma aula detalhadamente, tá? A aula da semana passada, então, lá na Química 00. Então, quem tem dificuldade, quem nunca viu esse material, tem aula lá no canal do YouTube, que é gratuito para todo mundo, ok? Além disso, nesse mesmo canal, que é do Brenner, Popular, Yara e Adelberg, nós temos aulas chamadas Aulas do Nacional, tá? Essas aulas do Nacional também servem para vocês. Por quê? Essas aulas do Polo Nacional, já foram 5 aulas, eu falei de conceitos fundamentais da matéria, separação de mistura, tá? Que também tem uma questão aqui a respeito disso. Lá eu comecei a falar de funções inorgânicas, que também tem uma questão aqui a respeito disso, tá? Infelizmente, durante a resolução das questões, é óbvio que eu vou explicar, né, a questão, mas eu não vou poder detalhar, como já está gravado, né, todos os detalhes. Então, quem está focado, quem está com objetivo, é importante assistir essas aulas para ter uma maior base, até porque nós só tivemos, né, essa é a nossa segunda aula de química. Então, a base vocês não têm, mas tem essas aulas lá gravadas para vocês verem no conforto da casa de vocês, quantas vezes quiserem, a hora que quiser, tá? Então, eu aconselho a ver essas aulas, ok? Quem não souber qual é o canal, onde está, pergunta para a Isabela que ela manda o link para vocês. Tanto da Química 00 como a Química do Nacional, tá? No Nacional, eu falei de ligações químicas, de número de oxidação, coisas que estão no edital de vocês também, tá? Então, infelizmente, a gente não tem tempo para dar para vocês todas essas aulas, mas elas estão gravadas lá, tá? Hoje nós vamos resolver 6 questões, tá? Onde tem todos esses temas, tá? Eu vou falar, né? Eu vou explicar a parte do tema que a gente precisa para resolver a questão. Mais uma vez, infelizmente, não temos tempo para detalhar tudo, tá? Então, aconselho a ver, porque isso cai e serve para vocês, ok? Tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição também, tem meu Instagram aqui, ó, tá? Podem perguntar, podem mandar mensagem, não tem problema, ok? Tá? Então, vamos resolver a primeira questão. Vamos lá. A primeira questão, ela vai falar de semelhança atômica, tá?
Como eu disse, a gente tem lá na Química 00 uma aula com isso, tudo explicadinho, todos os detalhes, tá? Aqui nós vamos falar o que a gente precisa para resolver a questão. Então, vamos para a primeira questão. Considere a figura básica as seguintes informações sobre os átomos hipotéticos A, B e C. Então, eu tenho o átomo A, o átomo B e o átomo C. Quando eu represento, em cima é a minha massa e embaixo é o meu número atômico, que é igual ao meu número de prótons, tá? Então, quando eu tenho um átomo, como nós temos aqui, o meu número de prótons vai ser igual a meu número atômico, que vai ser igual ao meu número de elétrons, ok? Então, no meu átomo hipotético A, a massa é 73, o número atômico, o número de prótons e os elétrons é 2x mais 5. No meu átomo B, a massa é 5y menos 20, e meu número atômico, que é igual ao meu número de prótons, que é igual ao meu número de elétrons, 3x menos 15. No meu átomo C, a massa é 3y mais 12, e meu número atômico é uma interrogação, tá? E é o que ele quer. A gente vai ver na pergunta, com várias informações, qual o número de prótons do meu átomo C. É quem ele quer. Por isso, tá esse interrogação. Ok? E aí diz, ó, A e B são isótopos. O que significa isótopos? A gente, quando olha isótopos, vou escrever aqui, ó, isótopos. Eu tenho aqui, ó, um P. O P, quem é o Pzinho que eu acabei de falar? Prótons, certo? Então, iso quer dizer igual. Então, ele tem a mesma quantidade de prótons. Então, mesma quantidade de prótons, ok? Além dos isótopos, nós temos um outro que é chamado isóbaros. Tá? Isóbaros. Isóbaros tem aqui, ó, um Azinho, ó. O A na química, a gente representa a massa. Então, iso igual A é de massa, então tem a mesma quantidade de massa. Então, tem a mesma massa. Certo? Além desse, eu tenho outro chamado isótonos. Os isótonos. Tem um Nzinho aqui, ó. N é de quem? Nêutron. Então, ele tem a mesma quantidade de nêutrons. Tá? E, por último, eu tenho o isoeletrônicos, que é o mais fácil, né? Isoeletrônicos é o quê? Tem a mesma quantidade de elétrons, ok? Então, ó, isoeletrônicos, mesma quantidade de elétrons, ok? Tá? Então, vamos observar a questão, ó. A e B são isótopos. Então, o que eles têm de igual? Prótons. E o prótons eu falei que está embaixo. Então, ó, significa que 2x mais 5 é igual a 3x menos 15. Todo mundo concorda? Ainda tem tudo que Oi? ainda tem que resolver, né? Aí dá para resolver. Aí eu vou achar o x e o y, certo? É, porque ali tem y. Calma. Aqui tem y, ó. Aqui tem y. E esse que eu Não, o y está na massa, ok? Tá? Primeiro, eu vou achar o x para eu achar os prótons, ok? Então, ó, vou resolver isso daqui. Isso vocês já tiveram várias aulas de matemática
Então, já sabe como resolve, certo? Vou passar o 2x para o lado de lá e o 15 para o lado de cá. Ok? Então, vai ficar, ó, 3x menos 2x é igual a 5 mais 15. Todo mundo concorda? Sim? Sim? Foi para todo mundo? Então, ó, 3x menos 2x, x. 5 mais 15, 20. Meu x é 20, ok? Tá? Então, no lugar do x, eu vou botar 20, ok? Então, no meu A, o meu A é quem? Ó, a massa é 73 e ali é 2x mais 5. 2x mais 5. Então, no lugar do x, eu vou botar 20. Então, ó, vou fazer aqui, ó, 2 vezes 20 mais 5. 2 vezes 20, 40, mais 5, 45, ok? Certo? Então, isso daqui, ó, vale 45. Se isso vale 45 e ele é isótopo de B, o B também vale 45. Quem é o B, ó? O B é 5y menos 20. E aqui embaixo vai ser 3x menos 20. Vamos só testar, ó. Eu estou nos isótopos ainda, tá? Então, ó, 3x menos 15, o x é 20. 3 vezes 20, 60, menos 15, também deu 45, como a gente previa, porque eles são isótopos, ok? Até aqui todo mundo foi? Aí ele diz, A e C são isótonos. Isótonos é o quê, ó? Nêutrons. Como é que eu vou achar nêutrons? O nêutrons, tá? A gente lembra de modelos atômicos, de novo. Quem não lembra, assiste a aula, tá? Que está gravada. Eu tenho núcleo e eu tenho a eletrosfera. No meu núcleo, eu tenho quem? Os prótons e os nêutrons. E é no meu núcleo que tem a maior quantidade de massa. 99% da massa do meu átomo está no núcleo. Então, a massa do meu átomo, ó, vai estar no meu núcleo. E no meu núcleo eu tenho quem que eu falei, ó? Prótons e nêutrons. Então, como é que eu vou achar a quantidade de massa? Massa vai ser prótons mais nêutrons. Certo? Olha, se eu tenho 73 de massa aqui e 45 de prótons, quanto é que vale meu nêutron? Vou botar aqui, ó. Isso. Então, a massa, ó, 73. Os prótons é 45 mais nêutron. Vou passar o 45 para o lado de lá. Nêutrons é 73 menos 45. 73 menos 45 dá quanto? Quanto? Vamos fazer aqui, ó. 73 menos 45. Gente, vamos lá, ó. 3 eu posso tirar 5? Não, vou pedir emprestado aqui, ó. Aqui vai ficar 13, aqui 6. 13 menos 5 dá quanto? 8. 6 menos 4, 2. Então, a quantidade de nêutrons é 28. Oi? Ele diz o quê? Ó? A e C são isótonos. Então, se A tem 28, C também tem 28, correto? Todo mundo concorda? C também tem 28, porque eles são isótonos. Ok? E isótonos é a mesma quantidade de nêutrons. Ok? Então, ó, o meu C aqui, ó, que ali está 3y mais 12, e aqui está uma interrogação,
Os nêutrons dele também é 28. Foi? Ok? Aí ele me dá outra informação, ó. B e C são isóbaros. O que é isóbaros mesmo, ó? Mesma massa. Então, ó, B e C são isóbaros. Então, esse é igual a esse, correto? Então, eu vou igualar, ó. 5y menos 20 é igual a 3y mais 12. Vou passar o 3 para o lado de lá, o 20 para o lado de cá. Então, vai ficar, ó, 5y menos 3y é igual a 12 mais 20. 2y é igual a 32. Y é igual a 16. Ok? Se y é igual a 16, no lugar do y eu vou botar 16. Então, ó, 5y menos 20, 5 vezes 16 menos 20. Quanto é 5 vezes 16? 80. Ó, 16 vezes 5. 5 vezes 3, 30. 5 vezes 1, 5 e 1, 8. 80. Certo? Então, aqui é 80 menos 20. Quanto é 80 menos 20? 60. Então, aqui, ó, é 60. Se aqui é 60, por ele ser isóbaros, daqui também é 60, certo? Vamos confirmar se é, ó. Se a gente não fez nenhuma conta errada. Ó, 3 vezes 16 mais 12. 3 vezes 16 dá 48. 48 mais 12, 60. Foi? Já estava pronto, agora é só pegar a piscina e diminuir. Exatamente. Agora, o que ele quer? Ele quer a interrogação, que é prótons. Eu não tenho massa e nêutrons. Como é que eu vou achar prótons agora? Vou usar a fórmula que eu falei, ó. Massa é próton mais nêutrons. Se a massa é 60 e os nêutrons são 28, ó, vou passar o 28 para lá. Prótons vai ser 60 menos 28. Quanto é 60 menos 28? 32. Então, ó, meus prótons valem 32. Foi? Tá? Essa é a pergunta. Então, olha aqui, ó. Com base nessa informação, qual é o número de prótons do átomo C? Letra D, 32. Todo mundo entendeu essa? Sim? Sim? Foi? Isso vai cair na prova de vocês. Não é difícil, só é grande, trabalhosa. Tem uma outra, a última também, prova de matemática. Tá? A prova é quando com vocês? 1 e 2 de agosto. Dá pra gente. Provavelmente eu devo vir só mais uma vez aqui, tá? Mas eu vou ter toda semana a aula de Química 00, como eu falei para vocês. E a aula lá do Nacional, tá? Então, a gente vai conseguir pegar todo o conteúdo de vocês, ok? Tá? Alguma pergunta? Não? Nenhuma pergunta? Deixa eu ver se o pessoal está aqui. Tá, é chat também. Não, só mensagem. Alguma pergunta do pessoal aí de casa? Não? Eu não sei como mexe. Mensagem. Tem mensagem. Não, mas eu sou. Não, já tá bom, tá bom. Foi, gente. Alguém quer perguntar alguma coisa? Olha só, a gente tá gravado também. Tá atrapalhando.
Eu acho que não estão aqui uma quarta-feira de noite, quinta-feira, de quinta. Todo mundo entendeu? Podemos ir para a próxima? Sim. Então, vou apagar. Deixa eu botar a próxima já. Vou pular essa 46, vou voltar com ela no final, ok? Tá? Porque ela é bem grande. Então, eu vou dar prioridade para a gente fazer as outras. E aí a gente volta nela se der tempo no final, ok? Tá? Vamos lá. A 47. Alguém pode ler para mim, enquanto eu vou apagando o quadro? Alguém, já que estão falando aí, né? Que está conversando, deve gostar de falar. Alguém quer ler? Aqui. Ah, Então não vai ter, eu não quero. tá. Eu tenho que você tá aqui. Alguém quer ler? Vamos lá. Em um laboratório de química, foram preparadas 3 misturas apresentadas a seguir. Separação de mistura, tá? Nós temos mais de 15 técnicas para separar as misturas, tá? Aqui, não vai dar tempo de falar as 15, né? Claro. E, inclusive, a única aula que eu dei aqui, eu falei de separação de mistura. Então, vocês também têm essa aula gravada e tem lá no Nacional, como eu falei com vocês, tá? Então, ó, mistura 1, homogênea, formado por 3 líquidos miscíveis, tá? Cujas temperaturas de ebulição não são próximas. Por que é uma mistura homogênea? Só tem uma fase. Exatamente. Por exemplo, água e sal. Quando eu pego sal e solubilizo na água, não fica só uma solução? Então, é uma mistura homogênea. Ok? Tá? Segunda mistura, heterogênea. Heterogênea é quando eu tenho 2 ou mais fases. Por exemplo, a nossa água e óleo. Ok? Formada por 2 líquidos immiscíveis. Miscíveis quer dizer que se mistura. Immiscíveis não se misturam, certo? Com densidades diferentes. Nós também vimos as densidades, tá? Vimos que a densidade é o quê? Quem lembra o que é densidade? Densidade é o quê, ó? Densidade é massa sobre volume, certo? E nós vimos o quê? Que o mais denso, ele flutua ou ele afunda? Afunda. O mais denso, ele afunda. O menos denso flutua. Ok? Tá? Então, ele diz ali, ó, com densidades diferentes. Alguém vai ficar em cima, alguém vai ficar embaixo. Ok? E terceira mistura heterogênea. Também tem várias fases. Formada por partículas sólidas que se depositam no fundo quando deixadas em repouso. Boa noite. Então, olha só. Primeira mistura homogênea, tá? Então, eu tenho, ó, mistura 1 aqui. Vou chamar de 1. É um líquido, tá? Que tá todo mundo misturado, tá? Tá todo mundo junto ali. Mistura 2. Eu tenho uma mistura heterogênea, tá? Onde a densidade é diferente, são 2 líquidos. Então, ó, vou ficar o líquido aqui e o líquido ali, certo? Mistura 3, heterogênea também, tá? É formada por partículas sólidas que se depositam no fundo. Então, eu tenho uma parte líquida e um sólido aqui no fundo, certo? Com base nessas informações, assinale a opção que apresenta, respectivamente, os melhores processos de separação para a mistura acima. Primeira, destilação simples, filtração e cromatografia. B, destilação fracionada, funil de bromo e decantação. C, funil de bromo, cromatografia e atração magnética.
de destilação fracionada, flotação e filtração. E é a flotação, atração magnética e decantação. Então, olha só, destilação simples é quando eu uso a temperatura de ebulição. Ela é usada para misturas homogêneas, quando eu tenho um ponto de ebulição bem distante um do outro, tá? Destilação simples pode ser entre líquido e líquido, ou pode ser entre sólido e líquido. Como assim seria um líquido? Como seria isso? Como eu tenho uma solução entre dois líquidos, tá? E que eles têm diferentes pontos de ebulição. Eu vou botar essa mistura em um recipiente, tá? E vou dar calor. Quando eu der calor, o que tiver o menor ponto de ebulição vai virar gás, correto? Tá? E vai ficar o outro ali, o outro líquido ali. Esse gás vai encontrar um condensador, tá? Essas imagens estão gravadas lá. Tem umas imagens bonitinhas e tal. E aí, esse líquido que virou sólido, gás, desculpa, ele vai cair do outro lado, na forma de líquido de novo. E aí eu fico com líquido de um lado, com líquido do outro. Foi? E esse processo vai fazendo, né, até um lado ficar só um líquido e o outro ficar o outro líquido, ok? Certo? Foi? Foi a dúvida? Tá? Filtração. Filtração a gente conhece bem, né? Filtração a gente usa o quê? Filtro. Por exemplo, quando eu faço café. Quando eu faço café, eu vou separar o quê? O pó do café do líquido do café. A gente não usa um papel de filtro ou um coador, não é? Então, para filtrar. Então, filtração, eu preciso ter um sólido e um líquido, correto? Tá? Ele é para mistura heterogênea, certo? E cromatografia, a gente separa por polaridade, tá? A gente vai colocar em um líquido, né? Onde ele vai ter mais afinidade. Então, por exemplo, se o líquido for polar, o que tiver polar vai interagir com esse líquido, tá? Que não é o caso de nenhuma dessas três que nós estamos falando. Então, a polaridade das moléculas é uma coisa bem complexa, tá? Eu não consigo explicar muito rapidinho aqui agora, tá? Mas, como eu disse, tem essa aula gravada, detalhada, tá? Da aula de ligação química, tá? Do Nacional, tá? Então, são 5 aulas que eu dei no Nacional, de 1h30, e 3 aulas da Química 00, de 1h30. Então, são 8 aulas de 1h30, certo? E dá quantas horas para você estudar? Eu tenho 8 aulas de 1h30. Quantas horas? 12, certo? 12 horas só. Só que aí você pode botar no 1.5, você pode parar, você pode voltar. São 12 horas que você vai estar estudando. Né? Cada dia, se você assistir uma aula cada dia, são 12 dias. Né? Eu não acho muito. Quando alguém está estudando para um concurso, a pessoa estuda 10, 12, 14 horas por dia tranquilamente. Se quer passar. O objetivo é passar. Ok? Tá? Depois a gente tem, destilação fracionada. Destilação fracionada é quando a gente também usa a temperatura de ebulição, tá? Mas são líquidos mais próximos, tá? A temperatura de ebulição são mais próximas, não são muito distantes, tá? Funil de bromo, tá? Funil de bromo também é chamado funil de decantação, tá? Ele é um funilzinho onde eu tenho uma torneirinha, tá? É usado para misturas heterogêneas, ok? Tá?
Então, a gente tem esse funil de bromo, tá? Que também é chamado funil de decantação. E decantação é o quê? Decantação é em um sólido e um líquido, tá? E eu coloco essa mistura, tem que ser heterogênea, e ela vai ficar em repouso, ok? Tá? Para quê? Para o sólido descer e o líquido ficar em cima, tá? É o que acontece, por exemplo, com uma água barrenta. Se tem barro em uma água, ela não fica meio escura, não é? Meio marrom. Se você deixar isso em repouso, o que acontece? O barro desce e a água fica limpa em cima, ok? Tá? Isso é uma mistura. Essa para tanto barro e uma absorve de água. Não, se eu tiver muita água, tá? E um pouco de barro, o que acontece? O barro vai ficar embaixo e a água vai ficar em cima. Foi? Uma quantidade pequena de água, uma quantidade muito grande de água, uma quantidade pequena De barro, isso. Isso acontece com todas as matérias, por exemplo, uma quantidade muito grande de líquido, uma quantidade muito grande de líquido, uma quantidade muito grande de matéria. Vai usar o tudo ou tem uma própria estrutura por aquela. Então, vai depender da densidade. Se o sólido for mais denso, ele vai descer. Se o sólido for menos denso, ele vai flutuar, tá? É o que acontece na piscina. Já viu como quando a piscina ela tá com água suja, né? E aí você tá ali dentro, né? A água fica turva, certo? Quando você sai da piscina e ela fica a noite toda em repouso, já viram que no dia seguinte fica uma sujeira no fundo e a água fica limpa em cima? Por quê? Porque o sólido decantou, certo? Ele é mais denso, ele foi pro fundo, ok? Tá? Funil de bromo, eu já falei, cromatografia também. Atração magnética. Atração magnética também é chamada de imantação, magnetismo ou separação magnética. Isso ocorre quando algum sólido, né, tem propriedades magnéticas, tipo ferro. O ferro tem propriedades magnéticas. Um ímã atrai o ferro, certo? Então, essa técnica, eu vou usar um ímã para separar sólidos. Por exemplo, se eu tenho ferro e areia, como é que eu separo o ferro da minha areia? Se eu tiver uns pedacinhos pequenos de ferro, eu vou ficar catando o ferro? Não, eu vou pegar um ímã, o ferro vai ser atraído pelo ímã. E eu retiro o ferro e fico só com a areia, ok? Isso é chamado atração magnética, imantação, magnetismo ou separação magnética. Só serve para materiais Que tem essa característica magnética. só o ferro, ou, por exemplo, o mercúrio também pode ser. Não, o mercúrio é líquido a temperatura ambiente. Entendeu? É sólido, tá? Destilação fracionada, eu já falei. Flotação. O que é flotação? Flotação, as pessoas confundem muito com floculação, tá? Eu vou falar primeiro o que é a floculação, depois eu vou falar o que é a flotação. Floculação, eu vou formar flocos, tá? Então, a floculação de novo, a piscina. Imagina quando a piscina está com a água turva, mas a sujeira não desce, a água continua turva. Você deixa em repouso, a água continua turva. O que a gente faz para tratar a piscina? A gente não coloca sulfato de alumínio? Por que a gente coloca sulfato de alumínio? O sulfato de alumínio é um agente químico que vai agarrar as partículas que estão dispersas na água. E aí vai formar flocos maiores. Esses flocos maiores ficam mais pesados e aí sim eles descem. Eles decantam, ok? E aí depois a gente vem com um aspiradorzinho de piscina, né? E a gente tira esse sólido. Não está sólido, está líquido. Então, para o ferro ficar líquido, é muita temperatura.
Tipo, eu acho que é mais de 1000 graus. Mas quando ele sair, eu vou jogar ele, tá? Ele tá ali, ele tá extremamente quente, você nem consegue ficar muito perto dele. Entendeu? Tá? Foi? Então, a floculação, eu vou formar os flocos, tá? E a flotação? A flotação, eu vou usar algum agente químico para separar. Por exemplo, eu posso usar ar, tá? Então, isso é muito usado em tratamento de esgoto, tá? O que que faz? Injeta-se ar, para quê? Para formar aquela espuma, tá? E aí a espuma se retira do esgoto, ok? Tá? A gente também pode colocar água, adicionar água, tá? Mas no esgoto eu não vou adicionar água, certo? Então, pensa comigo, se eu tenho 2 sólidos, exemplo, serragem e areia. Todo mundo sabe o que é serragem? É pó de madeira, certo? Se eu tenho a serragem e a areia, são sólidos fininhos que se misturam. Como é que eu vou separar os dois? Eu vou adicionar água. Quando eu coloco a água, a serragem, por ser mais leve, ela flutua. E a areia, por ser mais densa, ela desce, certo? Eu retiro a serragem, vou ficar com a água e com a areia, eu espero decantar, eu tiro a maior quantidade de sólido e depois, se for preciso, eu filtro para tirar o resto do sólido com líquido. Foi? Então, a flotação, eu vou adicionar um agente externo para poder separar, tá, as partículas. Tá? Pode ser água, quando for 2 sólidos, ou pode ser ar, né? Quando eu já tiver, por exemplo, muita água, muito líquido, no caso do esgoto, por exemplo. Ok? Ficou claro o que é a flotação? Tá? Ano passado, no concurso do bombeiro, caiu uma questão e a resposta era flotação. E a pergunta era qual técnica se usava para injetar ar para separar as partículas. Tá? Então, quando você vai injetar o ar, o que acontece? Mas o ar é o quê? É pressão? Não, você coloca, você injeta o ar, não precisa de pressão mesmo, tá? Vai formar o quê? Vai formar as partículas que estão da água, elas vão se agarrar a esse ar. E aí forma aquela espuma. Já viram? Igual na praia. Quando a praia está suja, o ar não forma aquela espuma de sujeira, não é? Não tem a água, o ar vai formar o quê? Aquela espuma, né, de sujeira que depois tira ou então vai para o mar. Foi? Tá? Flotação, filtração já falamos de todos, ok? Então vamos analisar. A primeira mistura, ele diz ali, ó, homogênea, tá? E aí ele fala, ó, temperaturas de ebulição não são próximas. Ele está falando de temperaturas de ebulição, já sabe que é destilação, tá? Falou em temperaturas de ebulição, é destilação. Então, a gente tem destilação simples, destilação fracionada. Então, a gente fica entre A, B e D. Todo mundo concorda? Então, a gente está, ó, A, B e D. Segunda mistura, heterogênea, formado por 2 líquidos immiscíveis com densidade diferente. Por exemplo, água e óleo. Como é que eu vou separar água e óleo? Água e óleo, se eu boto uma quantidade de água e muito óleo, por exemplo, a água não fica embaixo e o óleo não fica em cima, como é que eu separo água e óleo? 2 líquidos heterogêneos. Através de funil de decantação ou funil de bromo, tá? Então, ó, a gente já fica na B, já é a B, certo? A gente tira A e tira D. Ah, Thaís, não lembro desse funil de bromo.
Vamos ver a terceira. Mistura heterogênea formada por partículas sólidas que se depositam no fundo quando estão em repouso. Falou a palavra repouso, já lembra de decantação. Então, quem tem a decantação ali, ó? B e E. Eu tenho E aqui? Não. Então, sem saber a 2, a gente já consegue achar a B. Se eu não souber a 3, eu consigo também achar a B. Foi? Todo mundo entendeu por que, que a letra é B? Sim? Foi? Podemos ir para a próxima? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, vamos para a próxima. 3. Vamos lá. 3. A questão 3 é uma questão de pilha. Vamos lá, ó. A pilha eletroquímica SI é baseada na seguinte reação. Então, eu tenho, ó, I é níquel, tá? Níquel, mais 2 pratas. Dando então, ó, isso daqui é uma pilha, certo? Isso daqui é a equação global de uma pilha, tá? Para eu formar a reação global de uma pilha, eu preciso ter 2 semi-reações. E essas semi-reações estão em 2 lugares, tá? Que um é chamado cátodo ou cátodo, tá? E o outro é chamado ânodo ou anodo, ok? Tá? Então, eu vou ter 2 semi-reações. Eu vou ter 2 semi-reações. Uma vai acontecer no anodo ou ânodo e a outra vai acontecer no cátodo ou cátodo. Qual é a que ocorre em cada lugar? Tá? Quando é a primeira entrada? Não. Não é. Gente, figura um pouquinho aí de saída para água, para banheiro. Eu já conversei com vocês sobre isso, saiu uma vez só. E foque na aula, tá? Não foque dentro, mas eu foco fora dela. Então, por favor. Se precisar chamar a atenção, Então, olha só, como é que eu sei quem está no anodo e quem está no cátodo, tá? Para eu saber, para eu montar uma pilha, alguém precisa reduzir e alguém precisa oxidar, tá? E a oxidação ocorre no anodo, tá? Então, no anodo vai ocorrer a oxidação. De novo, já é a segunda vez que eu vou falar, tá atrapalhando. No anodo ocorre a oxidação e no cátodo ocorre a redução. Não é nem para estar falando, é para estar quieto, copiando e prestando atenção. Porque os pais de vocês acham que vocês estão estudando. Aí depois, vai mal na prova, acham que é coisa do curso. Então, ó, de novo, anodo ocorre a oxidação, cátodo ocorre a redução. Tá? Como é que a gente lembra isso? Ó, vogal com vogal, consoante com consoante. Certo? Mas o que é a oxidação e o que é a redução? Tá? A oxidação vai ser quando eu vou passar de um estado menor para um estado maior, a quantidade de elétrons. Como assim? Pensa no níquel aqui.
Quando ele está sozinho, ó, a carga dele aqui é 0. A prata aqui também é 0. Pensa o que está acontecendo. Ó. O níquel está indo de 0 para 2. Ele está aumentando ou está diminuindo? Aumentando. Então, aqui está ocorrendo o que a gente chama de oxidação. Certo? E a prata? A prata está indo de mais 1 para 0. O que está acontecendo com ela? Está aumentando ou está diminuindo? Diminuindo. Então, aqui está ocorrendo ó, a redução. Foi? Tá. Além disso, o que acontece? Em uma pilha, os elétrons eles vão do negativo para o positivo, certo? Então, os elétrons eles vão fluir do negativo para o positivo. Mas aonde está o negativo e aonde está o positivo? Vamos pensar, anodo, eu não tenho um Nzinho aqui? Não é um Nzinho de negativo? Então, aqui é o polo negativo. E o cátodo é o polo positivo. Então, os elétrons vão da onde? Os elétrons vão sempre fluir do anodo para o cátodo. Foi? Ok? Tá. Certo? Eu tinha que falar mais alguma coisa que eu esqueci agora. Então, quem vai ser as semi-reações aqui, ó? A oxidação está do níquel, certo? Então, a oxidação ó, vai ser do níquel para o níquel mais 2. Essa é minha semi-reação. E o que está acontecendo do cátodo? É a da prata. Então, ó, a prata está indo para prata 0. Prata metálica, como a gente fala. Ok? Então, essas são as minhas semi-reações. Certo? Essa daqui ocorre no anodo, essa ocorre no cátodo. Ok? Tá? E o que acontece? Quando a gente fala de oxidação, vamos pensar. O que no nosso dia a dia nos lembra oxidação? Quem lembra? Isso. O que acontece? O que está acontecendo ali? Alguém já ouviu falar em ferrugem? Não é o cantor, não, tá, gente? Porque se falar o cantor, todo mundo já conhece, né? Não é? Uhum. Mas eu estou falando da ferrugem química, tá? Todo mundo conhece a ferrugem, certo? Sim. O que é a ferrugem? A ferrugem é o quê? Vem do ferro, certo? Mas como é que ela acontece? Quando o ferro está exposto ao quê? Ao oxigênio. E aí, se o ferro está exposto ao oxigênio, ocorre a ferrugem. A ferrugem nada mais é do que a oxidação do ferro. Tá? Então, a oxidação, ó, ela nos lembra a ferrugem. Tá? E a ferrugem, o que está acontecendo com o ferro? Ele está aumentando a massa ou reduzindo a massa? Reduzindo. Então, a ferrugem, ela nos lembra a oxidação. E a oxidação nos lembra corrosão, tá?
E corrosão é o quê? Redução de massa. Se um está perdendo a massa, significa o quê? Que o outro está ganhando a massa, certo? Então, a redução ocorre a deposição de massa. É redução de elétrons, ok? Deposição de massa, ok? Tá? Vai, pergunta se você quer perguntar. A ferrugem ela só acontece quando o ferro entra em contato ou algo pode ser com a água ao mesmo tempo. Não, Não causa ferrugem. então, o que acontece? A ferrugem, quando a gente tem algum material de ferro, a gente passa uma proteção dele, passa uma tinta para proteger ele de ser exposto, tá? Quando essa tinta sai por algum motivo, esse ferro está exposto ao quê? Ao oxigênio. E ali a gente forma o óxido de ferro, que é a ferrugem, ok? Tá? Certo? Foi? Ok? Então, ficou claro isso? Oxidação nos lembra corrosão. E corrosão, perda de massa. Tá? Redução nos lembra deposição de massa. Ok? Tá? Vamos para a questão. Falou a pilha. Olha aqui, ó, o meu ânodo ou anodo, o meu cátodo ou catódo. Tá vendo? Tem o recipiente A, recipiente B, tá? Aí a pergunta é, para que essa pilha produza eletricidade, é necessário adicionar uma substância dissolvida em água no recipiente A, anodo. Com base nessas informações, vou assinale a opção que apresente a substância correta a ser adicionado no anodo. Então, olha só, para eu conseguir, toda vez que a gente falar de pilha, tá? Eu preciso ter uma solução. Por quê? Essa solução é a que vai o quê? Depositar a massa ou é que vai reduzir essa massa, ok? Então, pensa comigo. No anodo eu tenho níquel, no cátodo eu tenho prata. A solução precisa ser desse mesmo metal, tá? Então, no meu anodo, preciso ter alguém que tenha uma solução de níquel e no cátodo, alguém que tenha a solução de prata. Vamos ver as opções. NaCl, eu tenho sódio em algum lugar? Eu tenho cloro em algum lugar? Não, então você está fora. HCl, eu tenho cloro de novo? Não. CuSO4, sulfato de cobre, eu tenho cobre ali? Não, então você está fora. A gente já ficou entre C e D. É onde eu tenho níquel e prata, certo? Olha quem ele pede, ó. No anodo. Quem está no meu anodo? Níquel. Então, a minha solução precisa ser de quem? Níquel. Então, é o sulfato de níquel. Ok? Tá? Todo mundo entendeu por que não é o nitrato de prata? Oi? Alguém tem alguma pergunta? É letra C, de casa. Foi? Então, gente, olha só, vamos lá, gente. Questão 48 é C de casa, ok? Em falar em casa, o pessoal de casa está com alguma dúvida? Não, não está, não. Alguma pergunta? Não? Tem que saber interpretar com cada um deles. Tem que saber isso tudo que eu escrevi aqui, então eu vou deixar vocês copiarem, e tem que interpretar, certo?
Ali, se ele tivesse falado no catodo, aí seria a prata. Foi? Ok? Certo. Meninas, presta atenção. Alguma dúvida? Não? Já copiaram para pegar? Tá, peraí, pera. Vamos para a próxima. A próxima, eu aposto que muita gente vai errar. Enquanto a galera copia, eu vou dar 2 minutinhos para todo mundo ler e tentar marcar uma opção. Já que vocês estão falando demais, vamos ler e escolham uma opção. A, B, C, D ou E. Tá dando para enxergar? E aí, qual que vocês acham? A, B, C ou D ou E? Qual? Dado. E aí? A, B, C, D ou E? Olha só. Não é para ficar de conversa. Não, tem que escolher uma. Na prova você vai ter que escolher uma. Não é uma ou outra. E aí? Não é para chutar, é para pensar. Eu penso. Eu quero saber. Eu penso na D também. Eu penso que é. Vou ter alguma coisa perto para falar também. É verdade. Eu penso na É. Podemos? Já copiaram? Podemos? Vamos lá. Olha só, gente, vamos prestar atenção, vai. Está quase acabando já a aula. Vamos lá. Analise as afirmativas abaixo. Uma, átomos de mesmo período possuem o mesmo número de camadas ocupadas. 2, na classificação periódica de Mendeleev, os elementos foram distribuídos em ordem crescente de número atômico. 3, a primeira energia de ionização do sódio é maior que a do magnésio. 4, nos períodos, o raio atômico aumenta com a diminuição do número atômico. 5, o flúor é mais eletronegativo que o iodo. 6, nas condições ambientais, os elementos químicos da família 6A formam substâncias simples sólidas. Tá? Então, olha só. Quem acha que é a letra A, levanta a mão. Pode. Quê? Período são as linhas. E grupos são as colunas da tabela periódica. Então, essa aula de tabela periódica, tá? Tem uma aula gravada, explicada da semana passada, explicando tudo, tá? Então, então, eu aconselho a ver essa aula, tá? Olha só, pensa comigo. São 12 horas gravadas. Como é que eu vou dar 12 horas e 2 horas aqui? É impossível, né? Então, as aulas estão gravadas lá.
eu vou aqui comentar algumas coisas, tá? Essa parte de raio atômico, negatividade, vai ter uma aula amanhã só disso na Química 00, tá? Inclusive, eu estou colocando questões de militar também lá, para a gente resolver. Então, com todos convidados, seria importante vocês participarem, ok? Tem uma dúvida do slide. Qual é a dúvida? Sempre reações. A dúvida? Sempre reações. Tá. Então, tem uma dúvida do online, que ficaram em dúvida sobre as semi-reações. Então, eu vou voltar isso daqui para a gente poder ir naquela, tá? As semi-reações são o quê? São duas reações, né? São duas, não tem como falar, semi-reações. E se eu somar as duas, eu vou chegar na equação global, que é essa daqui. Certo? Tá? Então, uma vai acontecer no anodo. Então, eu vou partir do níquel metálico, tá? E vai acontecer o quê? Ó, de 0 para mais 2 está aumentando. Eu já escrevi aqui, ó, oxidação. E para ele chegar a 0, esses 2 elétrons aqui vai se cortar com esse para poder chegar a 0. Foi? Tá? Então, isso acontece na oxidação e isso acontece na redução. Se eu somar as duas, esses 2 elétrons se cortam com esse. E aí eu chego nessa, ó, N0 mais 2 pratas, setinha, N mais 2 pratas, 0. Foi? Quem estava com dúvida aí? Deixa eu ver se foi. Não sei se está aqui. Tirou a dúvida, Beth? Conseguiu entender? Que bom. Foi tranquilo? A Beth conseguiu entender. Alguém aqui no presencial ficou com dúvida? Faz. Entendi. Você está no nono ano? Tu estuda aonde? Então, geralmente as pessoas começam a ver química lá no sexto ano. Sexto ano, começa a ver mistura, homogênea, tabela periódica é só no nono ano. Ó. Entendeu? Eu também não pretendo fazer nada. Eu começo a vou fazer você tem que gostar de estar e faz contato. Entendi. Aí tem que estudar. Um pouquinho, Então, ó, vamos lá. Primeiro, átomos de mesmo período possuem o mesmo número de camadas, tá? O nosso colega ali, qual é o seu nome? Adriel, ó, perguntou o que é período, tá? Na tabela periódica, que é fornecida para vocês na prova, tá? Essa é a tabela que eu tirei da prova. Tem uma coisa muito importante, que é a legenda. Tá vendo? A legenda me dá o símbolo, o número atômico e a massa atômica. E essa tabela ainda dá o nome, tá vendo? Tá? Então, é importante olhar a legenda.
Tá? A tabela periódica ela tem 7 períodos, 7 linhas. Ó. Uma linha, 2 linhas, 3 linhas, a 4ª linha, 5ª linha, 6ª linha, 7ª linha. Essa daqui, essa linha inteira aqui, está aqui dentro. E essa linha inteira aqui está aqui dentro. Então, na verdade, nós temos 7 períodos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? E nós temos 18 grupos. Está vendo aqui em cima? Ó, de 1 até 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok? Tem 18 grupos. Certo? Tá? Então, vamos voltar lá à questão. Ó. Átomos de mesmo período possuem o mesmo número de camadas ocupadas. Verdadeira ou falsa? Átomos de mesmo período, ou seja, na mesma linha, possuem o mesmo número de camadas ocupadas. A gente tem 7 camadas. K, L, M, N, O. Cada linha dessa daqui é uma camada. K, L, M, N, O, P, Q. Foi? Então, se eles estão no mesmo período, eles estão na mesma camada. Então, essa é verdadeira. Todo mundo concorda? Sim? Foi? Então, a primeira, ó, é verdadeira. Ó. Então, ó, a primeira é verdadeira. Ok? Então, a gente já fica, ó, entre A, C, D, A, C e D. Tira a B e tira a E. Correto? Foi para todo mundo? Tá? Então, eu tenho, ó, A, B, C, D e E. Vamos botar aqui, ó. A, B, C, D e E. Então, ó, A pode ser, a B eu cortei, a C pode ser, a D eu cortei, a E eu cortei. Foi? Só com uma eu já fico com 3 opções. Vamos para a segunda. Na classificação periódica de Mendeleev, os elementos foram distribuídos em ordem crescente de número atômico. Verdadeiro ou falso? A tabela, né? A tabela periódica, como eu disse, é organizada em períodos, né? Aonde, se vocês observarem, eles estão em ordem crescente de número atômico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e assim sucessivamente. Ela é organizada em ordem crescente do número atômico. E nas colunas, nos grupos, os grupos é que têm as mesmas propriedades químicas, tá? Propriedades químicas semelhantes, ok? Essa é a tabela que a gente usa, tá? Que ela realmente foi proposta por Mendeleev. Mas, tá? Quem assistiu a aula 00 de semana passada vai ver que eu falei de tabela periódica. Tem um breve histórico de tabela periódica, tá? Mendeleev organizou a tabela em ordem crescente de massa, não de número atômico. Então, essa tá falsa, tá? Então, ó, não foi Mendeleev que botou os elementos em ordem crescente de número atômico. Ele botou em ordem crescente de massa atômica. Então, a 2 é falsa. A 2 é falsa. Se a 2 é falsa, eu já tiro a A, vamos cortar A e vamos cortar a D. A gente só fica com a alternativa correta, que é a letra C. Foi letra C. Mas vamos ver as outras.
3. A primeira energia de ionização do sódio é maior que a do magnésio. A gente está falando de energia de ionização. É uma propriedade química, tá? Amanhã, na aula 00, eu vou explicar tudinho essas propriedades, tá? Mas, na tabela periódica, a energia de ionização, ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, quem a questão está falando? Ó? A questão está falando do sódio e do magnésio. Ó. Qual é o símbolo do sódio? Qual é o símbolo do sódio? SO? Tem algum SO na tabela? S é enxofre. Alguém falou aí? Quem falou? Na. Na é sódio. E magnésio? Magnésio é quem? Mg. Então, olha aqui, ó. Sódio e magnésio. Se ela cresce da esquerda para a direita, o magnésio não está mais à direita? Então, o magnésio é maior do que o sódio, certo? Sim. Tá? Então, a questão, ó, está errada, porque ele diz que o sódio é maior que o magnésio. Aqui, o magnésio é maior que o sódio. Foi? Então, essa tá falsa. Porque ela diz que o sódio é maior do magnésio e o magnésio é maior que o sódio. Foi? Ok? Tá? Alguma pergunta? Não? 4. Nos períodos, o raio atômico aumenta com a diminuição do número atômico. Raio atômico, ele vai ser oposto à energia de ionização. Então, o raio atômico aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda, tá? Então, à medida que eu aumento o raio atômico, eu diminuo o número atômico, foi? Então, essa tá falsa também, certo? Porque, ó, então, essa é verdadeira, ó. O raio atômico aumenta com a diminuição dos números atômicos. Verdadeira. Certo? Então, a 4 também é verdadeira. 5. O flúor é o mais eletronegativo que o iodo. Então, ó, o flúor. Quem é flúor? Qual é o símbolo do flúor? F. O flúor está aqui, ó. E o iodo? Qual é o símbolo do iodo? I. Olha o I aqui, ó. Então, de toda a tabela periódica, o flúor é o mais eletronegativo. Ó. Aqui, o iodo aqui, o I. É um elemento químico. Não. Iodo. Iodo a gente compra, por exemplo, em farmácia, quando você se rala para poder cicatrizar vermelho. Quando você faz uma cenografia com você bota isso. Isso. Ele é usado como contraste também. Exatamente. Iodo também está sendo adicionado ao sal de cozinha também. Tem camarão também. Tem camarão. Eu tenho alergia. Eu tenho alergia também. Oi? Então, ó. Iodo, ó. Vamos lá. O flúor está aqui e o iodo está aqui. Na tabela periódica, a eletronegatividade aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita. Então, de toda a tabela periódica, o elemento mais eletronegativo é o flúor. De todo mundo, porque ele está mais acima e mais à direita. Tirando os gases nobres. Ok? Tá?
Então, ó, vamos lá. O flúor é mais eletronegativo que o iodo, verdadeiro. 2, então a 5 é verdadeira. 6. Nas condições ambientais, os elementos químicos da família 6A formam substâncias simples sólidas. O que são substâncias simples? O que são substâncias simples? Tem o mesmo elemento químico, certo? Então, ele está falando da família 6A, ó. O oxigênio, se eu for formar o oxigênio, ó, O2, substância simples, tá? A substância simples do oxigênio, ele é sólido? Não, ele é um gás, não é um gás do oxigênio? Então, essa tá falsa. Todo mundo percebeu por que essa tá falsa? Então, verdadeira, ó. 1, 4 e 5. Logo, é letra C de casa. Foi? Foi para todo mundo? Alguma dúvida? Pessoal de casa, alguém tem alguma dúvida? Não? Podemos ir para a próxima? Essa daqui, se você soubesse que a 2 estava errada, você já marcava certa. Tá? E é a do... Assim é a única que não entende. Sim. Que é a do Mendeley. Todo mundo acha que o Mendeley organizou a tabela em ordem crescente de número atômico. Não foi. Foi em ordem crescente de massa atômica. Depois veio uma outra pessoa, um outro cientista, que é o Moseley, e aí sim ele organizou em ordem crescente de número atômico, que é o que a gente usa na tabela periódica atualmente. Ok? Tá? Alguma dúvida? Essa próxima questão não é uma questão fácil. É uma questão que vai envolver conta, é uma questão que uma galera até mais que tem mais estudo que vocês, uma galera maior se embanana, né? Eles se perdem, eles erram, então vocês precisam prestar atenção, ok? É uma questão de conta que tem vários detalhes. Tem alguma pergunta? Eu vou ver aqui agora. Aqui, ó. Eu vi agora, não tinha nada. Tem não. Pronto. Vamos lá. Próxima questão. Vou ler bem devagar, que vai ser... Eu vou colocar no quadro. Tá, já. O hidróxido de lítio, LiO, é amplamente utilizado como agente de captura de dióxido de carbono, CO2, em ambientes fechados, como submarinos e espaçonaves, onde o controle de qualidade do ar é essencial para a sobrevivência da tripulação. Esse composto reage com CO2, formando carbonatos líquidos, L2CO3 e água, removendo assim o gás tóxico do ambiente. A reação é representada a seguir pela equação química. Essa é uma das reações da química mais importante. É uma reação de neutralização. A reação de neutralização, a gente usa uma base reagindo com ácido, formando sal e água, tá? Então, todo mundo que termina com OH é uma base, certo? Todo mundo que começa com hidrogênio é um ácido. E aí você fala, Thaís, mas o CO2 não é um ácido. O CO2 é um óxido. É um óxido classificado como óxido ácido. Então, o óxido ácido reagindo com uma base, eu vou formar sal e água, tá? Nós temos 4 funções inorgânicas.
E essa aula de função inorgânica eu dei na segunda-feira agora, no Nacional. Só vai lá se o orgânico é algo não Hã? inorgânico seria algo não Não, orgânico, sei lá. não, orgânico é algo que tem carbono. Inorgânico, eu posso ter outros elementos, entendeu? Ah, não tem carbono, tem também. Posso ter carbono, como, por exemplo, o CO2. Mas orgânico, eu preciso ter carbono. Inorgânico, eu posso ter ou não. Foi? Tá? Nós temos 4 funções inorgânicas. Ácido, base, sal e óxido. Tá? Inorgânico. Na aula de segunda, está gravado, quem quiser assistir, eu falei de ácido e base. Ácido começa com hidrogênio, base termina com OH. Óxido é quando eu tenho 2 elementos e o último é o oxigênio. Então, CO2, eu não tenho carbono e oxigênio. O último é o oxigênio, então é um óxido. E sal? Sal é quando eu tenho alguma coisa diferente de OH ou de H+, que é o caso aqui, ó, Li2CO3. Então, aqui eu tenho um óxido ácido reagindo com uma base, formando sal e água. Tá? Vou colocar essa reação no quadro. Essa reação já está balanceada. Ou seja, tudo que eu tenho no meu reagente, eu tenho no meu produto. Olha, eu tenho 2 lítio no meu reagente, 2 lítio no meu produto. Um carbono no meu reagente, um carbono no meu produto. 3 oxigênio no reagente, 2 vezes 1, 2, com 2, 4. 4 oxigênio no reagente, 3 com 1, 4 oxigênio no produto. 2 vezes 1, 2 hidrogênio no reagente, 2 hidrogênios no meu produto. Vou botar essa reação no quadro que a gente vai precisar para fazer os cálculos. Coloquei a reação no quadro, tá? E aí ele diz, ó, para remover o CO2 do compartimento de um submarino, foram utilizados 400 mols de LiO2. Assim, qual é a massa de carbonato de lítio formada em quilogramas, tá? Então, olha só, o que a gente vai precisar fazer aqui? A gente vai precisar primeiro ver quem ele tá relacionando. Ele tá querendo remover o CO2, tá? No compartimento, então ele utilizou 400 mols desse daqui, ó. Então foram 400 mols desse. O que é mol? Era que você perguntar? Mol é quantidade de matéria, tá? Mol é isso, ok? E como é que eu acho o meu mol? O meu mol, ó, meu número de mol vai ser a minha massa sobre a minha massa molar. E essa massa molar eu vou tirar da minha tabela periódica, tá? Então, a massa molar a gente tira da tabela periódica. Ok? Tá? 400 mols de LiOH. Aí ele quer saber a massa de carbonato de lítio. Então, ele quer saber, ó, a massa disso daqui. Tá? Então, ó, o que a gente vai fazer? Eu tenho 400 mols desse. Aqui, a gente tem uma coisa chamada estequiometria.
Aqui eu tenho o número 2, estequiometria, que é o quê? Uma proporção. Aqui eu não tenho 2. Qual o número que está aqui na frente? 1. Se eu não tenho nada, é 1. Ou seja, eu tenho 2 desse para 1 desse, certo? Todo mundo concorda comigo? Se eu tenho 400 mols desse, eu vou ter metade desse? Porque 400 mols eu tenho 2 desse, certo? Se eu tenho um só desse, vai ser metade de 400. Vai ser 200? Foi? O que você não entendeu? Ó, eu tenho 2 disso daqui para 1 disso daqui, correto? Sim. Tá? Se eu tenho 400 mols desse, quantos mols eu tenho desse? Não é a metade desse? Mas vai ser sempre a metade? Não, vai ser metade porque é 2. Se aqui fosse 3, eu ia dividir em 3 partes. Se fosse 10, eu ia dividir em 10 partes, ok? Foi? Sempre vai ter que ter essa relação aqui. Se aqui for 5 e aqui for 2, eu vou ter que fazer essa conta, ok? Tá? Então, todo mundo concorda que eu tenho 200 mols desse daqui. Certo? E ele quer a massa. Olha para cada fórmula. Ele quer a massa. Eu tenho um número de mol. Eu tenho um número de mol. E a minha massa molar? A minha massa molar, eu consigo tirar da onde, ó? Da tabela periódica. Então, eu vou lá na tabela periódica e vou pegar. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó, massa atômica, tá vendo? Ó, aqui embaixo, ó. Então, eu vou ver o lítio, ó, Li. Lítio aqui, ó. Acho que é 6,9, se eu não me engano. 6,9. É 6,9, não é? A parte seria do lado do estado de Então, seria essa partezinha que está separada dentro. Essa fileira aqui. não, essa linha aqui toda, É. essa linha aqui toda tá aqui dentro. E essa linha toda aqui de baixo tá aqui dentro. Tá? Tá vendo aqui, ó, puxando a setinha, ó. Tá vendo aqui, ó? É porque não tem espaço. Então, ele botou todo mundo que tá aqui, é essa linha aqui toda. Foi? E aqui, ó, a massa atômica é quem tá embaixo, tá vendo, ó? Aqui, em cada elemento, ó, a massa atômica é quem está embaixo, o número atômico é quem está em cima. Está na legenda, tá vendo? Então, ó, o lítio ó, é 6,9, não é isso? Vamos aproximar para 7, porque a questão pede aproximado. Então, o lítio, ó, na tabela periódica, é 7 gramas por mol. Então, ó, o lítio ó, é 7 gramas por mol. Tem. Essa é a tabela que estava nessa prova. Essa é a tabela que estava na prova de vocês. Tá? Vai ter a tabela na prova. Ok? Carbono está aqui, ó. Carbono é 12. Então, meu carbono, ó, é 12 gramas por mol. E o oxigênio? O oxigênio está aqui, ó. É 16, ó. 16 gramas por mol. Só que eu quero calcular a massa molar disso daqui. Li2CO3. Quantos lítios eu tenho? 2. Então, eu vou pegar esse 7 e vou multiplicar por quanto? 7 vezes 2 é? Quantos carbonos eu tenho? Não, carbono. 1. Então, eu vou pegar 12 e multiplicar por 1. 12 vezes 1, 12. Agora sim, quantos oxigênios eu tenho? 3. Então, eu vou pegar o oxigênio e vou multiplicar por 3. 16 vezes 3 dá? 48. E vou somar isso tudo. Dá quanto essa soma?
74, certo? Que? O cara não tá fazendo importância. Então, ó, gente, é 2 vezes 7, 14. É 1 vezes 12, 12. Porque é 12, porque eu tirei da tabela. E é 3 vezes 16, 48. Foi? Então, a massa molar dele é 74, certo? 74 gramas por mol. Aqui tem duas formas que eu posso fazer essa conta. Ou jogar na fórmula lá. Então, vamos jogar na fórmula. Ó, número de mols, 200. A massa é quem eu quero saber. E a massa molar, está na minha tabela periódica, é 74. Certo? Ok? Não. 14 gramas por mol. O 74 não está dividido. Eu vou passar para lá fazendo o quê? Ó? Multiplicando. Então, a minha massa, que eu vou chamar de M, vai ser 200 vezes 74. Quanto que é 200 vezes 74? 200 vezes 74, o que eu posso fazer? 74 vezes 2 e depois adiciono 2 zeros. Todo mundo concorda? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 7, 14. Certo? Vou botar os 2 zeros. 14 e 800. O que? Gramas. Certo? Só que a questão me pede o quê? A questão me pede em quilos. Como é que eu transformo grama para quilo? Vai dividir por 1. Vou dividir por 1000, lembra? Na matemática, ó, a gente tem, ó, quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Você já tiver essa aula, não já? Quem deu essa aula para vocês? A Priscila? Então, se eu estou em grama, eu quero chegar para quilo, se eu vou andar para a esquerda, eu vou fazer o quê? Dividir por 1000, porque, ó, uma casa, 2 casas, 3 casas, certo? Dividir por 1000, todo mundo concorda que é andar com a vírgula, ó. 1, 2, 3 vezes. Então, a minha massa, 14,8. Ok? Certo? Alguém tem alguma dúvida? Logo, é letra D de dado. Certo? Todo mundo entendeu? Sim? Alguém tem alguma pergunta? Não? Pergunta, pessoal do online. A tabela periódica? Qualquer dúvida, comentem aí. Tá? E a tabela periódica é fornecida, ok? Vocês não precisam decorar, vocês precisam interpretar, ok? Tá? Então, tem uma aula, de novo, na Química 00, só de tabela periódica, tá? É importante que vocês vejam. Online é tranquilo. Tranquilo? Ninguém tem alguma dúvida? Então, vamos para aquela questão que a gente pulou rapidamente. Essa questão aqui, primeira coisa, na minha concepção, a questão tinha que ser anulada. Por quê? Tem um erro aqui, ó. Aqui é K2CR2O7. Não tem um 2 aqui. Tá? Aqui, ó. K2CR2O7. Que o nome disso é dicromato de potássio. O cromato de potássio é K2CR2O4. Esse é o cromato de potássio. Então, tem um erro de digitação.
tá? Provavelmente não botaram 2 aqui, tá? Isso daqui nem existe, certo? Mas essa era a resposta certa? Não, não é a resposta certa. A resposta certa... Você quer que eu te fale já? Não, essa é a questão do lado? Não, não foi anulada. Eu dei uma pesquisada para saber, porque eu fiquei tempo lá. Gente, não existe isso, não é possível. Essa questão aqui, a gente tem que lembrar muita coisa de funções inorgânicas, tá? Falei para vocês, eu tenho a parte de ácido e base, segunda-feira agora, lá no Nacional. Assistam, porque isso vai cair na prova de vocês. Ok? Tá? Ele pede a nomenclatura, tá? Primeira coisa, vamos ver o que a gente já vai eliminando. Essa daqui que eu já falei, que eu tinha que ter os 2 aqui para ser o dicromato de potássio. Essa tá errada, certo? Essa daqui, ácido ortofosfórico. Para ser ácido, ele precisa começar com hidrogênio. A letra C começa com hidrogênio? Não, então ela já está fora. Então, eu tenho A, B, C, D e E. Ok? Vou virar aqui a câmera para o pessoal de casa, que eu vou usar mais o lado de lá agora. Então, eu tenho, já eliminamos a letra C, porque não começa com hidrogênio. E já eliminamos a letra E. Então, é A, B ou D, tá? A gente vai ver, né? Eu falei que uma reação de neutralização é um ácido reagindo com uma base, formando sal de água, tá? Essa daqui, é um sal, certo? Por que é um sal? Não começa com hidrogênio, então não é ácido. Não termina com OH, não é base. Não tem 2 elementos, então não é óxido, ele é um sal. Ele é um sal que vem da onde, tá? Ele é um sal que vai vir, vou botar no quadro. Eu vou ter uma reação, para cá um pouquinho. O sal formado é Al2SO4. 3, tá? Eu vou formar água. A água vem de quem? Do meu ácido, que começa com o hidrogênio. Então, meu ácido é o nosso ácido sulfúrico, H2SO4. Que vai reagir com uma base. Quem é a base? AlOH3. Tá? Que é chamado hidróxido de alumínio, tá? Isso tudo aqui está na aula gravada segunda-feira. Então, ácido começa com hidrogênio, base termina com OH. Nome da base, hidróxido mais elemento, hidróxido de alumínio. Esse ácido aqui, ele é chamado ácido sulfúrico, que é um ácido também muito famoso. Então, o ácido sulfúrico vai reagir com uma base, que é o hidróxido de sódio, e vai formar um sal. O nome desse sal aqui, ele vem do ácido sulfúrico. Então, quando termina em ico, eu vou trocar por ato. Certo? Eu tenho 3 terminações de ácido. Ele pode ser ácido sulfídrico, ele pode terminar com hídrico, ele pode terminar com ico e ele pode terminar com oso. Isso daqui é o ácido. E o sal vai vir disso. Presta atenção. Não está em ordem alfabética. Quem vem primeiro? Ico, hídrico ou oso?
Ico, depois hídrico e depois osso, certo? As terminações, gente, só falta para finalizar. As terminações são ato, eto e ito. Quem vem primeiro? A é ou I? A. Então vai terminar em ato. Depois, vai terminar em ito. Depois, I vai terminar em ito. Se é sulfúrico, vai ser sulfato, certo? Sulfato de alumínio. Então, essa dali está errado. Por que ela está errado? Porque é sulfito. Sulfito seria se terminasse o quê? Ó, em oso. Se fosse ácido sulfuroso, aí seria sulfito, certo? Então, ó, já vamos cortar a letra D, certo? Essa daqui, ó, NH4, NH4HCO3, tá? Ele tem um Hzinho aqui. Ele é chamado de bicarbonato. Quando eu tenho HCO3, é bicarbonato. Então, ele vai ser bicarbonato de amônio. Não é carbonato de amônio. Então, a D está errada. Certo? E aí, a gente só fica com a letra A, que é o ácido fosforoso. Por que é o ácido fosforoso? Porque eu uso o oso ali... Gente, está acabando. Eu uso o oso ali quando eu tenho menor NOx. Então, ó, quando eu tenho menor NOx, eu uso o oso. Com maior NOx, eu uso o certo? Tá? Se a gente calcular o NOx ali, a gente vai ver que o NOx dele ali é mais 3. Por quê? Ó? A gente tem os NOx fixos. Ó. Quem são os NOx fixos? Hidrogênio geralmente é mais 1, oxigênio geralmente é menos 2 e aqui é X. Molécula neutra, eu vou igualar a 0. 3 vezes 1, 3. X vezes 1, X. 2 vezes menos 2, menos 6. Vou igualar a 0. Resolvendo isso daqui, ó. Caramba! Quanto é mais 3 menos 6? Menos 3. É igual a 0. Passando para o lado de lá, ele é 3. 3 é menor que 5, então ele é oso. Então ele vai ser ácido fosforoso. Tá? Letra A. Alguma dúvida? Não. Olha só. Assim está... Por favor, dá um minuto. Assistam a playlist da aula 00, da aula do Nacional, que vai ser importante para vocês. Espero ter ajudado um pouquinho para quem está interessado, tá? Não sei se eu vou voltar na tela da prova, preciso ter para a velha e corrigir a aula, mas espero voltar. Até a próxima. Obrigada. Cuidado com o fio! Estou! Vai deixar lá atrás, Daniel. Você fala.